Olá, pessoal! Você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre ecossistema e bioma. Você sabia que tem diferença entre os dois? Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é, certo? Então, esse conteúdo ele entra tanto no ensino fundamental, na área de ciências, quanto no ensino médio, dentro da parte de biologia, ciências da natureza. Lembrando que lá no final da aula tem um mapa mental para você memorizar melhor o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar, vou lembrar você de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade, compartilhe os nossos vídeos para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais vídeos e se tiver alguma sugestão, algum comentário, alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Ecossistema. O ecossistema ele tem características específicas que são diferentes das características específicas dos biomas. E é isso que a gente vai ver agora. Então, quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de um ambiente onde a gente leva em consideração os fatores abióticos, que são aqueles que não têm vida, como o sol, a terra, a água, o vento. Certo? Isso não tem vida, então são chamados de fatores abióticos. E nós temos também a relação desses fatores abióticos com os fatores bióticos, que são aqueles que possuem vida. Então, qualquer ser vivo é chamado de fator biótico dentro de um ecossistema. Então, nesse ecossistema, a gente vai ter essas características. O que a gente vai relacionar são essas características. Então, o ecossistema ele é algo mais aprofundado. É um pouco menor do que o bioma. Os biomas, por sua vez, ele possui duas características específicas, que são o clima daquela determinada região e a vegetação daquela determinada região. Juntando, analisando esses dois fatores, então a gente tem um bioma. Então, veja que é diferente o bioma do ecossistema. O bioma ele é algo mais abrangente, porque só está relacionado com o clima e com a vegetação. Já o ecossistema está relacionado com os fatores bióticos e abióticos. A ideia dessa aula é focar nos biomas, tá? Então, eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês alguns biomas aquáticos e alguns biomas terrestres. Nada muito aprofundado, certo? Mas dá para vocês terem uma ideia, ter uma noção da diferença entre esses organismos. Ou melhor, entre esses ambientes. Até porque nós temos no canal um vídeo falando sobre ecossistema. Tem também um vídeo falando sobre ecossistema brasileiro, certo? E um vídeo para cada ecossistema brasileiro, certo? Então, é bem interessante. Eu vou colocar alguns cards aí ao longo da aula para vocês visualizarem essas aulas, caso tenham curiosidade, tá bom? Então, vamos falar sobre os biomas aquáticos. Então, dentro dos biomas aquáticos, nós temos dois tipos, tá? Nós temos o talássico e nós temos o límnico, tá? Esses dois, eles estão relacionados com o tipo de água que tem nesses biomas. E aí eu vou mostrar para vocês como que é. O talássico, ele está relacionado com o mar, tá? Então, toda vez que eu falar de talássico, ele está falando de ambiente marinho. Nesse ambiente marinho nós temos alguns organismos que são importantes e tem algumas nomenclaturas diferentes, que são os plânctons, plâncton é tudo aquilo que não consegue vencer a correnteza, né? Então ele é um organismo que ele vai caminhando conforme a correnteza. Eu tenho o fitoplâncton, que são algas, e tenho o zooplâncton, que são larvas. Tá? Organismos menores que não conseguem vencer a corrente do mar. Nós temos também os organismos chamados nécton, que são aqueles que são livres, então eles nadam dentro da coluna d'água, tá? E nós temos também aquele organismo que nós chamamos de bentos. Os bentos são aqueles que ficam associados
ao sedimento, ou seja, no fundo do mar. Lembrando que quando a gente fala de oceano, a gente está falando também, né, de uma que a gente chama de zona, aonde a gente tem a possibilidade de ter a iluminação, os raios solares chegam, né? Então a gente tem aí o sistema litorâneo, que é nas costas, né? Então essa zona a gente chama de zona eufótica, porque a luz do sol consegue penetrar muito bem, tá? Então chega aí até uns 80 metros na coluna d'água. Aí a gente já tem a zona que a gente chama de zona disfótica. Então, dependendo da intensidade dos raios solares, essa zona ela vai ser iluminada, né? Quanto mais profundo, menos quantidade de luz chega. Até que a gente chega numa zona que a gente chama de zona afótica, que é onde não tem luz solar, que é também onde a gente chama de zona abissal, né? Então, é onde tem os organismos que não dependem da luz solar para sobreviver, certo? Então, esse é o ambiente talássico, é o ambiente marinho, tá? Agora, nós temos também o ambiente límnico. O límnico, obviamente, é os rios, lagos. Claro que quando a gente fala de rio, a gente está falando de correnteza, né? Mas o fluxo dessa correnteza é sempre unidirecional, ou seja, ele sempre vai para uma direção só. Na maioria dos organismos que vivem nesse ambiente, eles vão junto com a corrente. Porém, onde tem cachoeira, né? Onde tem correnteza de rio, até tem uma quantidade considerável de oxigênio, mas em lagos, lagoas, onde a água é um pouco mais parada, a taxa de oxigênio diminui bastante. Então, os organismos precisam se adaptar para sobreviver nesse local. Então, esses límnico são as águas doces, ok? Então, esses são os biomas aquáticos. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os biomas terrestres. Né? Bioma terrestre nós temos vários, e aí eu peguei os principais para falar algumas principais características para vocês, tá bom? Então vamos lá, vou começar pela tundra. A tundra é um local onde tem baixíssima temperatura, geralmente fica no hemisfério norte, tá? A vegetação é pouquíssima, tá? Então é bem escassa, e quando tem aquela vegetação bem rasteira, que são vegetações que conseguem sobreviver a baixas temperaturas. Os organismos também são organismos que conseguem se adaptar e viver em baixas temperaturas, tá? Tem que tomar muito cuidado para não confundir com a taiga. Por quê? A taiga também tem baixa temperatura, também fica próximo ao hemisfério norte, porém ela tem vegetação. A vegetação geralmente é com troncos grossos, né? Então, às vezes ela é muito confundida com a tundra dependendo da época do ano, tá? Bom, nós temos também o deserto. Deserto. Toda vez que a gente fala de deserto, a gente imagina um lugar cheio de areia que não tem vegetação nenhuma. Tá? É claro, tem pouquíssima vegetação, depende do tamanho do deserto, certo? Tem deserto que a gente chama de deserto quente, tá? Ou seja, ele tem uma alta taxa de temperatura, a temperatura é elevadíssima durante o dia, mas durante a noite a temperatura cai muito, né? Então tem uma alta variação de temperatura. A gente costuma falar que a amplitude dessa temperatura é muito grande, porque vai do extremo ao outro, tá? Vegetação também é super escassa, mas lembrando que a gente também tem deserto de gelo, tá? Não é só deserto de areia. E nesse local pouco chove, tá? Então é um local que tem pouquíssima disponibilidade de água. Justamente por isso que não tem muita vegetação. Mas tem bastante organismos que vivem nesse local, que são extremamente adaptados para viver em local onde tem pouca água, como o camelo, por exemplo. Vamos falar agora dos campos. Os campos, eles possuem uma vegetação aí bem
de porte pequeno, vegetação rasteira, arbustos, gramíneas, né? É um local onde o clima é bem ameno, né? Então o clima bem tranquilo, tem bastante chuva, mas não chega a alagar, né? Então é um local que aqui no nosso país geralmente a gente chama dos campos sulinos, mas esse campos eles também podem serem chamados de pradaria, tá? Não é padaria não, hein, gente? Bom, vamos falar agora da savana. Toda vez que a gente fala de savana, a gente lembra da África, né? Realmente, fica mais ou menos nessa região. Aqui no nosso país, a gente tem também uma área de savana, que é onde a gente chama do Cerrado, Caatinga. Então, é uma área de savana. Então, olha só, não confunda, né? A gente está falando de bioma savana, tá? E aí, eu citei 2 ecossistemas que estão dentro desse bioma, tá? Que é a Caatinga e o Cerrado. Nesse local tem grandes períodos de seca, ou seja, a disponibilidade de água não é muito grande, né? Então, por esse motivo, a vegetação ela é mais rasteira. Tem as suas árvores, que na maioria os troncos são tortos, né? Mas realmente a disponibilidade de água é bem pouca. Mas tem bastante organismo que vive nesse local, tá? Agora nós temos a floresta. Floresta, nós temos 2 tipos de floresta, tá? Uma floresta que a gente conhece muito bem, que é chamada de floresta equatorial, que é a floresta que tem na nossa região aqui em São Paulo, né? Então, entra aí dentro dessa floresta equatorial, entra tanto a Mata Atlântica, né, como ecossistema, que é aí do nosso litoral e tudo mais, quanto a Amazônia, né? Então, a floresta amazônica, ela entra dentro dessa floresta equatorial. Então, sendo assim, tem um bom índice de chuva, onde tem bastante árvore, as chuvas são com mais frequência. A vegetação é bem farta, né? Então, vegetação de médio, grande porte. Uma alta biodiversidade nesse local, porque a condição de temperatura, a condição do clima é muito favorável para desenvolvimento dessas espécies, tá? E aí nós temos também a floresta que a gente chama de floresta temperada. Lembrando que dentro da floresta equatorial a gente pode encaixar aí as zonas litorâneas, Mata Atlântica, como eu citei, e floresta amazônica, certo? E a floresta temperada, né, já é diferente, completamente diferente, embora tenha vegetação de médio e grande porte, mas o clima ele é bem temperado, né? Então, ou seja, as estações do ano elas são bem definidas, né? Quando é inverno, as folhas caem e tem aquela troca, né, da folhagem, né? Quando é primavera, fica mais florido. Então as estações do ano elas são bem características, bem demarcadas, correto? Bom, esse foi o tema desta aula, né? Falando aí um pouquinho sobre ecossistema e bioma. Vou colocar para vocês o mapa como prometido. No mapa tem todas as informações que nós falamos, tá? Durante a aula, para que você possa elevar aí a sua memorização deste conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários e até a próxima!